Beleza, pessoal? Mais uma questão aqui que cai muito no ProfBio, questão de botânica. Botânica cai bastante. Essa questão aqui é até uma questão que não é tão difícil, mas ela envolve aí você assistir um vídeo. Quando você pega a prova do ProfBio, essa prova que está sendo dada online, é comum que apareçam vídeos para você poder assistir e depois responder a questão. Então, também uma questão de múltipla escolha, uma questão que você tem que escolher uma alternativa dentre 4 alternativas possíveis. Sempre vem aqui essa chamada no início da questão, já te alertando. E o que a gente vai fazer nesse momento é assistir o vídeo para, na sequência, poder responder a questão. Ok, vamos assistir esse vídeo. A gente vê que o pesquisador aí está separando a florzinha com caule e tudo, e vai colocar essa flor dentro dos tubinhos de ensaio. Nos tubinhos de ensaio tem água com tinta e tem cores diferentes para cada tubinho de ensaio. Como essas flores estão vivas, o que vai acabar acontecendo com o tempo? Elas vão mudar de cor nas suas pétalas, porque, obviamente, elas estão absorvendo a água com a tinta dos tubos de ensaio. E aí, como elas tinham pétalas brancas, elas acabaram, né, acabaram absorvendo essas cores da tintura onde elas estão mergulhadas. Ok. Essa interpretação é fácil de fazer. Então vem aqui a pergunta. Com base no processo observado, assinale a alternativa correta. Bom, você tem uma pergunta aí. O que está acontecendo? Está tendo um movimento vertical. Está tendo um movimento vertical e ascendente. A água com a tinta está vindo de baixo para cima. Qual tecido que transporta água para os tecidos da planta? É o xilema ou é o floema? É o xilema. O xilema é o tecido que transporta a chamada seiva bruta ou inorgânica. A seiva bruta ou inorgânica é o quê? Água, basicamente. Água e sais minerais que estão lá no solo. Então, como a água e minerais estão no solo, são a seiva bruta transportada pelo xilema, dá para perceber que o xilema tem esse transporte de baixo para cima. Então a gente vê, inclusive por essa imagem, né, que o xilema está sendo um tecido que está transportando a água das raízes para o restante da planta. E é sempre esse tipo de movimento. É um movimento unidirecional, é um movimento ascendente, é um movimento para cima. O xilema que pode aparecer como vasos lenhosos, como lenho. Ok, beleza. E o floema? O floema é um outro tecido que transporta seiva elaborada, que transporta glicose, que transporta os compostos orgânicos realizados pela fotossíntese nas folhas. Então, até por essa imagem, a gente está vendo que o floema está transportando a seiva elaborada no sentido inverso do xilema. Né? O floema, que também pode aparecer com o nome de Liber, ou vasos liberianos. Porém, toma cuidado com uma pegadinha, tá? O floema, ele não faz um transporte unidirecional como o xilema. O xilema, sim, faz o transporte unidirecional, sempre de baixo para cima. O floema faz um transporte bidirecional, tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Geralmente é mais de cima para baixo mesmo, mas ele pode fazer o transporte de baixo para cima, sempre do quê? De seiva orgânica, sempre de seiva elaborada, glicose e outros compostos orgânicos produzidos na fotossíntese, que também podem ser armazenados em alguns órgãos de reserva da planta. Ok, então a gente sabe que o que transportou a água e a tinta para as pétalas foi o xilema. A gente pode abordar isso numa aula futura. Como que acontece esse transporte de seiva bruta? É muito interessante os mecanismos que estão por trás disso, né, de tensão, coesão, a transpiração, mas eu acho que para responder uma questão dessa, basta você saber qual que é a função do xilema e a relação dele com a seiva bruta, que sempre tem esse movimento para cima. Então, com base no processo observado, assinale a alternativa correta. Bom,
O vídeo ilustra o processo de transporte pelo xilema. Beleza, é isso.